e honra ao único Deus que existe, que nos sustenta até aqui, que tem as nossas vidas, das nossas famílias em suas mãos, em honra ao único Deus que existe, que não é feito de pau nem de pedra, mas é poder, santo, 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 que está acima de toda a criação, em nome do único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Damos início à pregação no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra a Jesus Cristo somente, não a pau nem a pedra. Apocalipse de número 22, capítulo de número 22, versículo de número 18. Diz assim o Senhor Jesus Cristo na sua palavra: advirto todos os ouvintes das palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro. Aquele que testifica todas estas coisas diz: sim, venham em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Esses são os últimos versículos da Bíblia. Os 4 últimos versículos da Bíblia. É assim que a Bíblia termina. A palavra do Senhor diz o seguinte: advirto a todos os ouvintes das palavras dessa profecia desse livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro, a Nova Jerusalém, na verdade. E se alguém acrescentar algo às palavras dessa profecia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. João, talvez ele pensasse que essa escritura só fazia parte do livro de Apocalipse, mas vemos que ela serve e que ela faz parte desde Gênesis a Apocalipse. Qualquer pessoa que retirar algo da Bíblia, também lhe será tirado a parte dela da árvore da vida que está na cidade santa, e também lhe será tirada a parte na cidade santa. E a pessoa que acrescentar algo a esse livro, Deus também acrescentará as pragas descritas neste livro. E aquele que testifica, que testemunha, que dá o selo de aprovação sobre todas estas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, ele coloca o selo de que essa advertência, ela é real. Ele testifica, ele é testemunha de que essa profecia e essa advertência, ela é real e ela está valendo, ela está vigente. Por que eu estou lendo isso aqui? O que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? Hoje vamos falar sobre bispos, sobre o cargo de bispo. Alguma das irmãs pode falar que já conheceram alguma pessoa que se dizia bispo ou bispa? Alguém aqui já conheceu? Conhece? Já viu algum bispo, alguma bispa? Vamos falar então dos bispos. Pela primeira vez é um assunto que eu não vou poder falar na Bíblia. Não vou ter nenhum versículo para mostrar sobre bispo. Por quê? Porque isso não existe na Bíblia, primeiramente, né? Isso veio depois, muito depois da Bíblia.
Isso não é uma doutrina da Bíblia. Então, de onde surgiu esse nome de bispo? O termo bispo, o nome bispo, ele, na verdade, surgiu na Igreja Católica. A Igreja Católica ela surgiu em Roma, no Império Romano, por um imperador romano chamado Constantino. Ele estava lá sentado no seu trono, um belo dia decidiu que ele deveria aceitar os cristãos, né? Porém, com uma condição. Porque até aquele momento os cristãos eles eram perseguidos pelos romanos. Pessoas eram mortas pelos romanos por acreditarem em Jesus e em Deus, já que os romanos eles acreditavam que o imperador era Deus e o imperador era o único que deveria ser adorado. Então pode perceber que Paulo, o apóstolo Tiago, a Bíblia relata da morte deles assassinados pelo Império Romano. Pedro, ele sofreu prisão pelo Império Romano. A Bíblia não relata a sua morte, mas Jesus Cristo ele relata que Pedro iria morrer assassinado. Tudo indica que pelo Império Romano, que era o único povo que estava perseguindo ativamente os cristãos, com exceção dos judeus. A gente percebe também o próprio livro de Apocalipse, João escreve ele preso numa prisão romana. Tudo indica que ali João morreu. Então, creio que não tenho a data de cabeça, mas creio que 350 anos depois de Cristo, algo assim, alguns séculos depois de Cristo, surgiu um imperador romano chamado Constantino. Ele foi quem incorporou toda essa história de santos, disso, daquilo, porque ele, na verdade, é o fundador da Igreja Católica. Os católicos dizem que Jesus é o fundador, mas é mentira. A Igreja Católica ela começou com o Império Romano sob o reinado de Constantino. E o que é que Constantino fez? Todo o Império Romano, antes de Constantino, perseguia cristãos. Mas Constantino falou assim: a gente não precisa persegui-los, a gente pode muito bem adaptar eles a nós, aos nossos deuses e às nossas práticas. Porque o Império Romano, eles adoravam o imperador, mas eles tinham seus deuses em forma de águia, em forma de várias coisas. Eles se mesclavam, se misturavam com muitas coisas e pegavam práticas de um povo, misturavam com a própria. Então, a prática do Império Romano era que o Império tinha vários deuses, tinha as várias práticas, tinha várias idolatrias, e eles adquiriam isso de outros povos que eles dominavam e juntavam as suas práticas e iam adicionando práticas e práticas e práticas, fazendo uma grande mistura, uma grande sopa de idolatria. E ao ver os cristãos, os seguidores de Cristo, Constantino teve uma grande ideia: por que não pegar as práticas, as nossas práticas e colocar, mesclar, misturar com eles? Então Constantino ele funda a Igreja Católica. Constantino e o Império Romano eles tinham o hábito de construir estátuas para serem adoradas. Peraí, se os cristãos eles adoram Jesus, por que eu não posso fazer uma estátua de Jesus? Se eles conheceram Maria, por que eu não posso fazer uma estátua de Maria? Aí foi que começou toda aquela história que a gente conhece de São aquilo, São não sei o quê, estátua disso, estátua daquilo. Constantino fez isso. Constantino não só fez um espetáculo carnal com essa história, podre, nojento, como Constantino ele começou a comercializar coisas dizendo que era coisas de Cristo, como por exemplo santificar lugares,
para ele, né? Ele santifica na mente dele, na mente de quem aceita essas palhaçadas. Fazer de lugares especiais, fazer disso não sei o quê. Mas perceba que a Igreja Católica ela não tem ligação nenhuma com o povo de Deus, nem com o povo hebreu, nem com nada disso. Perceba que a central da Igreja Católica sempre foi em Roma, na Itália, e hoje em dia é chamado de Vaticano, né? Nunca foi em Jerusalém. E o povo judeu ele só tem ligação com os católicos de uns tempos para cá, de um milênio para cá, porque ao longo dos séculos, a Igreja Católica ela foi crescendo, a Igreja caótica, ela foi crescendo na Europa, crescendo com suas práticas nojentas e abomináveis de adorar pau e pedra, coisa que a Bíblia proíbe, coisa de você não entender como é que as pessoas aceitam certas coisas, porque nitidamente práticas da Igreja Católica são práticas do Império Romano e não práticas dos judeus ou de Jesus Cristo ou de qualquer servo de Deus, mas são frutos do Império Romano e das suas idolatrias, como é o caso de acreditar que o Papa é um filho de Deus, de acreditar que o Papa detém a autoridade de Deus, de acreditar que uma pedra, um pau, um gesso pode me responder, de fazer procissão. Isso são práticas idólatras do Império Romano que são trazidas até o dia de hoje. Mas muito bem, vamos se localizar aqui na história, porque a pregação é sobre bispos e eu estou fazendo essa introdução para que as irmãs entendam aonde queremos chegar aqui. Quando Constantino ele mescla, ele quer misturar as coisas da Bíblia com as coisas do Império Romano, ele cria a Igreja Católica. Com o passar dos séculos, na era medieval, ano de 1100, 1800, 900 depois de Cristo, de 500 depois de Cristo até 1300 mais ou menos, não lembro a data certamente, mas ao longo desses anos todos a Igreja Católica ela foi crescendo e reis começaram a fazer parte da sua membresia. Só que os reis, naquela época, eles não tinham posse para nada. Eles comiam na mão do Papa. Até hoje, muita gente, muito governo, come na mão do Papa. Né? Muito bem. Foi-se estabelecido a Inquisição. Na verdade, não a Inquisição, mas a Cruzada, chamada Cruzada. Primeira Cruzada, Segunda Cruzada, enfim. Onde a Igreja Católica viu que Jerusalém tinha sido invadida pelos muçulmanos, pelos árabes, vamos falar assim, pelos árabes, pelos muçulmanos, para ficar mais fácil de entender, né? Especificamente pelo Império, especialmente né, pelo Império Otomano, que hoje já não existe, mas fica na Turquia, lá onde teve um terremoto esses dias. E eles falaram o seguinte: a gente perdeu aqui uma fonte de dinheiro, perdemos Jerusalém. Vamos organizar um exército aqui na Europa e vamos marchar para tomar Jerusalém novamente para nós. E aí começou-se a guerra, primeira cruzada, segunda cruzada, que foi onde a Igreja Católica reuniu exércitos da Europa, de reis, para invadir Jerusalém novamente e estabelecer ali o domínio católico em Jerusalém e em Israel. Eles conseguiram barrar o avanço dos muçulmanos. Em contrapartida, os judeus foram libertados da prisão muçulmana para a prisão católica. E foi-se estabelecido um governo católico. Pode perceber que os reis de Israel, depois do cativeiro babilônico, os reis de Israel realmente acabaram
no livro de Crônicas, no livro de Segunda Reis, no livro de Segunda Crônicas. Porque depois do exílio babilônico, quando eles voltaram, não tinha mais rei judeu de maneira nenhuma. E de lá para cá, não teve mais nenhum judeu que se assentasse no trono como rei. Depois do exílio babilônico, passou-se cerca de 300 e alguns anos, veio o Império Romano. Domina Jerusalém. Jerusalém, vocês podem perceber que na época de Jesus já não tem mais rei da casa de Davi, nem de nenhuma casa judaica. É somente Pilatos, Lisânias, Félix, Pórcio Pilatos. Depois do Império Romano, há uma guerra entre muçulmanos, entre católicos, mas no final acaba com os católicos. E aí a gente vê nomes como Balduíno, como nomes que não são judaicos, porque do do exílio do Império Babilônico, quando Israel foi invadida por Nabucodonosor II, nunca mais Israel teve um rei judeu 100%. E pode perceber que até hoje essas marcas da história, onde Israel foi governada pela Igreja Católica e pelos europeus, está lá até hoje, tanto que há igrejas católicas em Jerusalém. Algo que você não imagina, porque aparentemente o nome de Jesus não é aceito lá. E de fato o nome de Jesus não é aceito, mas uma estátua que dizem que ela é aceita. Porque gera dinheiro, e dinheiro roda a economia do país, roda a economia de Jerusalém, e ali é um benefício para a cidade. Então os judeus, de certa forma, aceitam, porque eles colhem frutos em dinheiro. E como os católicos eles têm essa história muito antiga, é a seita mais antiga do mundo, que está atualmente viva até hoje, né? Viva não, está morta, está podre. Porém, está aí perdurando o cadáver até os dias de hoje. A gente tem algumas coisas que a gente não entende, que a gente sabe que é errado, mas tem algumas práticas que a gente vê no meio cristão, mas que vem da Igreja Católica. Infelizmente, há irmãos e irmãs, eu não vou chamar de irmãos e irmãs, mas há pessoas que estão no meio evangélico do Evangelho de Jesus Cristo e estão se intitulando bispos e bispas. Então, vamos lá, vamos tratar agora do nome. Já falamos da história da igreja e tudo mais. O nome bispo surgiu aonde? Surgiu na Igreja Católica. O que é que um bispo faz? O que é ser um bispo? Um bispo, uma pessoa, um bispo, significa administrador de uma diocese. Calma que a gente vai explicar tudo isso. O que é uma diocese? A gente sabe que o bispo ele é um administrador de uma diocese. O que é uma diocese? Pode perceber que a Igreja Católica, invariavelmente, se você for ver qualquer coisa dela, você vai acabar no Império Romano. Porque o Império Romano fundou ela e pronto, não tem pra onde correr. As pessoas que assassinaram, que mataram o nosso Senhor, são agora tidas como filho de nosso Senhor. Veja que coisa. O sangue de Jesus tem poder. Esse nome diocese. O bispo administra uma diocese. O que é uma diocese? Bem, diocese é uma palavra que veio do Império Romano. A gente está sempre caindo, caminhando, a gente cai no Império Romano, sempre. Só para falar de heresia de Igreja Católica, a gente cai no Império Romano a cada minuto. Uma diocese no Império Romano, ela era uma província, uma colônia, uma cidade que o Império Romano dominava. O Império Romano cria a Igreja Católica. O que é que significa diocese na Igreja Católica? Significa uma província, uma região, uma área onde a Igreja Católica domina. Vou dar um exemplo.
Vamos dizer assim que São Paulo é uma diocese. O estado de São Paulo é uma diocese. É um exemplo. Pronto. A gente tem uma diocese. A diocese é uma região demarcada no sistema católico. Tem outras igrejas, como a igreja anglicana, que também tem esse negócio de diocese, mas é tudo igreja católica, é tudo filhote um do outro. Mas na igreja católica eles têm como se fosse um mapa, um sistema, onde as cidades, estados e países estão divididos em dioceses. A diocese ela não respeita a demarcação de cidades ou de municípios, não, é uma demarcação própria. Uma diocese pode ser uma cidade, duas cidades, três cidades, uma região. É uma marcação que eles fazem. É uma área que eles demarcam. E aquela área, chamada diocese, tem várias igrejas católicas, né? Tem padres lá, tem freiras, tem convento, tem tudo isso. E quem está na frente de toda essa diocese, que é essa área onde tem igrejas católicas, onde tem tudo, quem está assumindo essa área é um bispo. Ele está administrando essa diocese. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a cidade de Olinda, que tem aqui a cidade vizinha, o município de Olinda, é uma diocese. Nessa cidade tem não sei quantas igrejas católicas, tem não sei quantos padres, tem não sei quantas freiras, não sei quantos conventos. O bispo dessa diocese é quem está na frente de tudo isso. Vamos dizer assim, ele é como se fosse o prefeito da cidade. A cidade é a diocese, ele é o prefeito. Aí ele coordena os vereadores, coordena os boca de urna, coordena o comércio, tudo. Ele que está na frente. Então o bispo ele é como se fosse um governador. A diocese é como se fosse o estado. E ali, cada cidade, que são as igrejas, né? Estou dando exemplo, as igrejas caóticas, o bispo está ali na frente. Agora tem um porém. Tem várias dioceses, uma do lado da outra, como cidades, município tal, diocese tal, diocese tal. Elas são governadas. Olha a gravidade de você dizer assim, eu sou um bispo, não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder. Veja bem, pelo sangue de Jesus Cristo, hoje vamos retirar essa heresia do nosso meio. Pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos retirar essa heresia do nosso meio. Não aceitem ninguém com esse nome, com esse título, por favor. Cada diocese tem várias, um monte. Uma do lado da outra, município tal, diocese tal, diocese tal. Cada diocese, todas elas, vamos dizer assim, cada município do estado de Pernambuco são uma diocese. Um exemplo. E o estado de Pernambuco é chamado de arquidiocese. O que é isso, Tiago? Quer dizer que todas as dioceses de Pernambuco respondem para uma diocese maior. É como se fosse assim, vários prefeitos respondem para um governador. Então perceba que é uma escadinha, né? É como se fosse assim, vários prefeitos são as dioceses menores, né? As dioceses normais. E o governador é a arquidiocese. E nessa arquidiocese tem o arcebispo, que é o bispo que está acima de todos os bispos daquela arquidiocese que está dominando aquelas dioceses menores. Perceba que a gente está fazendo um paralelo, para vocês entenderem mais fácil, é como se os bispos fossem prefeitos, as dioceses fossem cidades, a arquidiocese fosse o estado e o arcebispo fosse o governador. Assim vocês vão entender melhor. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou bispo tal, ela está dizendo assim, olha, eu administro uma diocese e eu estou respondendo para uma arquidiocese e para um arcebispo. O sangue de Jesus tem poder. Como é que as pessoas dizem isso e se dizem evangélicas, meu Deus do céu? Só para a gente entrar aqui no detalhe, a palavra bispa não existe. É uma burrice, pelo amor de Deus. Não estou falando da gente, né? Mas das pessoas que
se apresentam e falam assim, eu sou uma bispa. Essa palavra não existe. O feminino de bispo é episcopisa. É como se eu fosse falar de cadeira. Qual é o masculino de cadeira? É cadeiro? Não, é assento. O assento, a cadeira. Então, essa palavra bispa não existe. As pessoas falam, mas não existe, está errado. É como eu falar o general e a general. Não existe a general. Então, se alguém se apresenta para vocês e dizem assim, eu sou bispo, ele está dizendo, eu administro a diocese e eu estou respondendo para uma arquidiocese que está acima das dioceses aqui da região e eu estou respondendo para um arcebispo que está acima dos bispos de todas as dioceses aqui da região. Da próxima vez que alguém lhe disser que é bispo, pergunte de qual diocese ele é, só para ter certeza. Talvez ele seja católico e você nem saiba. Agora, o que é que a gente pode falar da Bíblia desse assunto? Como eu li o livro de Apocalipse, quem adicionar ou retirar qualquer coisa da Escritura, será retirada a sua parte do céu e da árvore da vida e será acrescentado as pragas neste livro, na Bíblia. Se alguém diz eu sou bispo, eu sou episcopisa, que bispa não existe, né? É uma idiotice do povo. Ela está adicionando na Bíblia algo que não existe. Algumas das irmãs aqui já leram de Gênesis e Apocalipse e nunca acharam esse texto falando sobre bispos, porque não existe e nunca você vai achar na Bíblia esse nome. Simplesmente porque é um nome que foi criado pelo Império Romano, adotado pela Igreja Católica, e por alguns doidos que pensam que isso representa alguma honra. Porque Deus não levanta bispo. Nunca. Na Bíblia, nem canto nenhum, Deus levanta bispo. Quem levantou bispo, primeiramente, foi a igreja caótica. Por isso que eu estou lendo o Apocalipse dizendo que quem adiciona algo na Bíblia vai ser adicionado pragas. Todas as pragas desse livro aqui, o inferno é uma delas, na vida de quem adicionar. Então, se uma pessoa diz eu sou bispo ou episcopisa, ela está colocando um nome que não existe na Bíblia, um nome que não existe na Igreja de Cristo, e ela está querendo empurrar a goela abaixo esse nome que não existe no meio cristão, não existe no corpo de Cristo, não existe na palavra de Cristo. Então ela está em maldição, se chamando maldição e querendo que todos acreditem nessa maldição. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro? Como está escrita a palavra do Senhor, assim lemos. Dessa vez, lemos a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Essas pessoas são fontes sem águas, névoas empurradas pelo gosto do vento. Para essas pessoas foram reservadas as trevas mais densas. Se vangloriam de vantagens baseadas em nada. Brincam com os desejos da velha natureza a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. O apóstolo Pedro aqui na sua carta está falando de pessoas que se vangloriam de nada. Então, pessoas que se dizem eu sou bispo e acha que isso é honra, ou acha que isso é honra, diz eu sou bispo e acha que isso é honra, ou acha que isso representa algo de bom, está se vangloriando de nada. E como o apóstolo Pedro disse, a Bíblia, Jesus Cristo, confirma que essas pessoas são como um vento, como nuvens empurradas pelo gosto do vento, vão
na maré do vento. Porque quem vive debaixo da autoridade e da autorização de Deus sabe que Deus não autorizou ninguém a ser bispo. Primeiro, porque para Deus esse cargo não existe. Pode existir para os homens, pode existir para o Império Romano, para a igreja caótica, mas para Cristo esse cargo não faz parte de nada, de sua doutrina em nada. Esse nome não existe em sua doutrina, esse nome não existe no seu corpo, esse nome não existe na sua igreja. Eu não estou falando aqui nem do povo que faz parte da igreja católica, porque eles já se lançam na perdição de cabeça, mas pessoas que vêm dizer para mim que são parte do corpo de Cristo, evangélicos que seguem o evangelho, dizer para mim que são bispos e episcopisas, são pessoas levadas pelo gosto do vento, que se vangloriam de nada, como disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele diz que, seguindo o texto, versículo de número, não seguindo o texto, mas voltando a alguns versículos, versículo de número 12, alguns versículos antes, essas pessoas, porém, agem sem pensar como animais irracionais gerados para serem capturados e destruídos, difamam coisas das quais não possuem nenhum conhecimento. Quando elas forem destruídas, sua destruição será total. Pode perguntar para qualquer uma dessas pessoas, dessas igrejinhas evangélicas de fachada. Não estou falando de número. Tem muita igreja pequena que faz parte do corpo de Cristo, que realmente faz um trabalho bom. Quando eu falo igreja, não estou falando de tamanho, estou falando de igreja falsa. Pode perguntar para qualquer um desses que se dizem bispos, eles não sabem o que isso significa. São como animais irracionais, só vão pelo instinto. Não possuem nenhum conhecimento. Livro de 2 Timóteo, a gente já está acabando, vamos só ler mais dois versículos, dois livros, perdão. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo que Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também essas pessoas resistem à verdade. Elas têm a mente corrompida, sua confiança não passa no teste, sua fé não passa no teste. De fato, não irão longe, porque todos perceberão quão estúpidas são. Como aconteceu com aqueles dois. Realmente, essa palavra aqui da Bíblia, ela acabou de se cumprir agora. Porque nós sabendo agora o que significa bispo, a gente percebe a estupidez dessas pessoas. Elas não sabem o que dizem. Os católicos, eles sabem o que é ser bispo, mas esse povo que está infiltrado nas igrejas, infiltrados nos grupos cristãos e que se diz bispos, de fato não irão longe, porque todos perceberão quão estúpidas são essas pessoas. A gente está aqui de boca aberta em ver a estupidez de algumas pessoas. Não só pelo fato de uma mulher dizer eu sou bispa e essa palavra bispa não existir na língua portuguesa, mas pelo significado que essa palavra quer dizer. Para finalizar a pregação, vamos ler o livro de Oséias, capítulo de número 14, versículo de número 9. Para quem está usando a Bíblia judaica, o versículo de número 10. Mas para quem está usando a Bíblia de outras traduções, versículo de número 9. O livro de Oséias, capítulo de número 14, versículo de número 9. Que o sábio entenda estas coisas e que o discernidor as compreenda. Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão por eles, mas os pecadores
tropeçam neles. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que o bom entendedor, que o discernidor, que tem discernimento, entenda essas coisas e saiba que o caminho do Senhor são justos, são retos, e que o justo caminha pelos caminhos do Senhor, mas os pecadores neles tropeçam. Para quem anda no caminho do Senhor, essa palavra ela não representa nenhum incômodo. Mas para quem anda se intitulando com um título que foi inventado pela Igreja Católica e ainda continua dizendo que é crente, acabou de tropeçar no caminho do Senhor. Tropeça no caminho do Senhor. Mas os justos não tropeçam, andam nesse caminho. Porque o caminho do Senhor é tropeço para quem não está firme com ele. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Essa foi a pregação de hoje. Eu espero que tenha sido edificação para as irmãs.